Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar um texto com você que se encontra no livro de Provérbios, também um livro que nós estamos fazendo estudos, assim como o livro de João. E nesse trecho específico, nesse momento específico, queremos falar sobre amigo. Como é bom a gente ter um amigo, não é verdade? E é justamente sobre isso que eu quero compartilhar com você nesse trecho, Provérbios capítulo de número 17, verso 17, que diz assim: o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce um irmão. E também Provérbios capítulo 18, verso 24, que diz assim: o homem que tem muitos amigos pode ser arruinado por eles, mas há amigos mais chegados que um irmão. Os dois trechos falam sobre a importância de uma amizade. E o amigo é justamente aquele que está do nosso lado para ser o nosso suporte, para ser o nosso companheiro em momentos de dificuldade, para ser aquela ajuda, não é? Aquele ombro, de fato, que nos auxilia em muitos momentos da nossa caminhada. Agora o texto, se você for pegar ali no verso 17, você vai no capítulo 17, verso 17, você vai perceber que o texto respalda, não é, o relacionamento com um amigo, o relacionamento de qualidade com a pessoa que de fato vai ser o seu parceiro e o seu braço direito durante a sua caminhada. O texto fundamenta esse tipo de relacionamento no amor. E é muito legal, porque é baseado no amor que você consegue vencer as dificuldades, é baseado no amor que você consegue romper barreiras, é baseado no amor que você consegue suportar as diferenças, é baseado no amor que você consegue, por exemplo, ter o espírito de cooperação, de suporte. É baseado no amor, e como diz também a palavra de Deus, que você consegue superar a multidão dos pecados ou a multidão dos erros. É baseado no amor que você constrói de verdade um laço de fraternidade, de irmandade com uma pessoa, e essa pessoa acaba se tornando um grande amigo, um braço direito, um grande ajudador na sua caminhada. É legal que o texto diz em Provérbios capítulo 17 que quando você ama alguém, você se dedica a essa pessoa, você se dedica a esse relacionamento, você se doa a essa pessoa e você constrói um relacionamento que vai muito além do relacionamento de amizade. Você acaba construindo ali uma fraternidade, você acaba ali construindo de fato uma pessoa que às vezes é muito mais chegada a você do que até um irmão de sangue, né? E o texto diz que é justamente esse conselho que Salomão está dando ao povo de Israel. Nós precisamos muito desses amigos, desses parceiros na nossa vida. Nós precisamos muito. E no capítulo 18, verso 24, diz que qual é a qualidade desses amigos? Nós precisamos avaliar essas amizades. Nós precisamos saber quem de fato pode ser o nosso amigo e quem de fato não pode. E a gente precisa ser bem sincero quanto a isso. Por exemplo, capítulo 18, verso 24, diz que tem gente que tem muito amigo, mas na verdade esses muito amigos, como o próprio Salomão diz, pode levar o homem à ruína. Então a gente percebe que de fato essas muitas amizades podem não ser tão benefício assim à vida do indivíduo. Então é necessário a gente fazer uma avaliação de quem de fato é o nosso amigo e quem de fato pode ser o nosso amigo. E aí existem alguns pontos que a gente precisa pensar, não é? Por exemplo, ele diz assim: mas há amigos que são mais chegados, há amigos que são auxílio, existem amigos que são pessoas especiais, existem amigos que nos ajudam a crescer, são amigos que nos ajudam por meio de um suporte emocional, são amigos que nos ajudam muitas vezes por um suporte espiritual, são amigos que muitas vezes nos ajudam pela sinceridade, pela verdade, pela honestidade. E por mais que muitas vezes isso gere um atrito nos nossos relacionamentos, isso é extremamente importante, porque são essas pessoas que nos fazem progredir e estar cada dia mais próximos da pessoa de Cristo Jesus. Por isso, qual é a qualidade dos nossos amigos? É importante ter amigos, mas que tipo de amigos? Amigos que nos façam crescer, que ajudem na nossa caminhada, ajudem a nossa vida a progredir, a ser mais próxima de Cristo Jesus, a ser mais amável, mais tolerável, mais leve, justamente porque essas pessoas estão do nosso lado. E é importante a gente abrir o nosso coração para amizades. Muitas vezes a gente
diz assim, mas eu tenho muita dificuldade de confiar, eu tenho muita dificuldade de relacionamentos, eu tenho muita dificuldade de me abrir, eu tenho muita dificuldade. Mas veja que tanto o capítulo 17 quanto o capítulo 18 diz que isso é construído. Você precisa se permitir ter amigos, porque isso é extremamente importante, esse suporte é muito importante para a vida. Nós somos pessoas que dependemos umas das outras. Como já falamos também aqui no livro, citando lá o livro de Gênesis, a história bíblica de Adão, o próprio Deus disse, não é bom que Adão esteja só. Nós fomos criados como ser social, né? Nós fomos criados como alguém que depende de um outro alguém, exclusivamente primeiro da pessoa de Deus e depois do nosso próximo. Nós dependemos dessa interação, dessa sociabilização, para o cumprimento até mesmo da missão e dos propósitos divinos da nossa vida. Por isso que é importante a gente abrir o nosso coração a termos amigos, mas não é qualquer tipo de amigo. O texto do capítulo 18 diz isso, verso 24, olha, existem amigos que são pessoas especiais e a gente precisa ter esses companheiros, esses parceiros na nossa caminhada cristã e na nossa vida, na nossa história. Pessoas que serão sempre nossos ajudadores. E isso é importante. O próprio Cristo Jesus veio justamente para ser esse amigo. Ele mesmo disse, registrado lá no Evangelho de João, 2 passagens muito legais que ele diz, olha, ninguém tem maior amor, não é, do que eu, porque eu dou a minha vida pelos meus amigos. E ele diz, olha, eu não chamo vocês mais de servos, eu estou chamando vocês de amigos, porque tudo que eu recebi do meu Pai eu tenho dado para vocês a conhecer. E o segundo ponto é, se vocês querem ser meus amigos, obedeçam os meus mandamentos. Se vocês forem obedientes à minha voz e à palavra que eu estou ensinando para vocês, vocês serão meus amigos. Veja, o principal amigo que a gente tem na palavra de Deus é a própria pessoa de Cristo Jesus. E obviamente ele é um amigo fundamental, maravilhoso e extremamente especial à nossa caminhada. E ele nos ensina a abrir o coração, a ter esse tipo de relacionamento sincero, íntimo e permitir que ele, como Cristo, sendo Deus, vá moldando, transformando e fazendo a nossa vida crescer intelectualmente, espiritualmente e também, não é? Diante com graça, com beleza, também diante das pessoas. Jesus Cristo tem esse relacionamento para conosco, teve esse relacionamento com seus discípulos, e você vê que esse tipo de relacionamento faz parte do contexto do cristianismo. Paulo mesmo tinha os seus companheiros, os seus amigos, que eram companheiros de viagem missionária, como Timóteo, como Silas, como o próprio Barnabé, e que eram seus amigos. Você vê, por exemplo, lá no Antigo Testamento, o rei Davi, que era perseguido por Saul, e que tinha uma forte amizade com o filho de Saul, Jonatas. Então a gente percebe que a amizade faz parte do contexto de grandes homens de Deus. E vai fazer parte também da sua história a partir do momento que você abrir o coração e ter essas pessoas fundamentais na sua vida. Elas vão te ajudar a crescer, a desenvolver e a cada dia estar mais perto de Deus. Por isso que é importante a gente desenvolver essas amizades e nutrir essas amizades, como a gente falou no capítulo 17, com amor. O amor, ele tem que ser sincero, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser honesto, mas ele tem que ser regado de atributos divinos, para que de fato esse relacionamento de amizade seja o mais forte e tenha a melhor qualidade possível para a nossa vida e para o nosso amigo. E é importante a gente nutrir isso. Há um provérbio chinês que diz que se você não vai constantemente à casa do amigo, o mato cresce e você perde o caminho. E é justamente isso, você precisa nutrir sempre o seu relacionamento de amizade para que você tenha essas pessoas sempre próximas de você e elas serão suportes fundamentais em muitos momentos da sua vida. Vamos orar? Deus, a gente agradece porque o Senhor nos concede, Deus, pessoas tão especiais para estar na nossa vida, mais chegados até mesmo do que irmãos de sangue na nossa história, e essas pessoas se tornam fundamentais para o desenvolvimento da fé e da nossa espiritualidade. Nós te agradecemos porque essas pessoas, elas nos ajudam, ó Deus, a sermos melhores a cada dia, e nós te pedimos que o Senhor sempre nos dê discernimento a nós tratarmos, ó Deus, os nossos amigos com muito carinho, com muito respeito, assim como o Senhor Jesus se fez amigo a cada um de nós, mesmo nós sendo pecadores. Nós clamamos e pedimos que esses relacionamentos sejam uma grande bênção na nossa vida e que nós também consigamos ser bênção e luz do Senhor Jesus aos nossos amigos para que o seu caminhar também seja o melhor possível. Nós oramos, ó Deus, nós confiamos na Tua Palavra e te agradecemos porque é o Senhor que nos dirige a termos, ó Deus, irmãos, fraternos, amigos tão queridos e tão chegados na nossa caminhada terrena. Nós oramos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Deus abençoe sua vida, querido, em nome de Jesus.